O velho está nos custando caro demais. Isso não pode continuar. Essa foi a primeira linha que li no caderno de capa marrom que encontrei escondido debaixo do colchão. E estava escrita com a caligrafia do meu genro, Marcelo. Meu nome é Francisco Almeida. Tenho 73 anos e toda a minha vida trabalhei com madeira com estas mãos. Por 45 anos fiz móveis finos, guarda-roupas de mogno, mesas de jantar, camas entalhadas à mão, móveis que ainda estão em casas por toda São Paulo, móveis que durarão mais do que eu. Sou viúvo há 8 anos, desde que minha Maria foi para o céu e me deixou aqui sozinho. Depois que ela morreu, minha filha Sara me trouxe para morar com ela e Marcelo, seu marido. Então, vou te pedir uma coisa. Ouça toda esta história, está bem? Até o mesmíssimo fim, porque o que estou prestes a contar, você precisa ouvir com atenção. E quando eu terminar, me diga o que você teria feito no meu lugar. Também quero que me diga de qual cidade você está me ouvindo. Porque esta história tem que chegar longe. Compartilhe com quem precisar ouvi-la, porque às vezes a verdade nos salva, mesmo que doa. Naquela tarde de terça-feira, tudo parecia normal, tranquilo. Sara tinha ido para a escola primária, onde leciona, e Marcelo saiu cedo, dizendo que tinha coisas para fazer em seu escritório de contabilidade. Eu fiquei em casa, como sempre. Não tenho muito o que fazer nesta idade. Passo o tempo sentado na poltrona da sala, assistindo televisão, tomando meu café, esperando as horas passarem. Minhas mãos tremem um pouco agora. Minha visão não é mais a mesma. Mas minha mente ainda funciona bem. E naquele dia, minha mente me dizia que algo estava estranho. Ultimamente, eu tinha notado coisas, pequenas coisas. Marcelo e Sara falando em voz baixa e se calando quando eu entrava na cozinha. Olhares entre eles que eu não entendia. Marcelo verificando papéis em seu quarto e guardando-os rápido quando eu passava pelo corredor. Nada sério. Nada que me fizesse suspeitar de algo ruim. Apenas coisas estranhas. Naquela tarde de terça-feira, eu precisava trocar os lençóis da minha cama. Os meus já cheiravam a umidade e eu tinha vergonha de pedir a Sara para trocá-los de novo. Então, decidi ir eu mesmo ao quarto deles, onde sei que guardam os lençóis limpos no grande armário. Entrei no quarto, abri o armário. Peguei os lençóis que precisava e quando estava prestes a sair, algo me chamou a atenção. O colchão da cama estava um pouco levantado em um canto, como se alguém tivesse colocado algo embaixo e não o tivesse arrumado bem depois. Normalmente, não sou daqueles que ficam bisbilhotando as coisas dos outros. Meus pais me criaram com respeito, mas algo, não sei o que, me fez aproximar. Levantei o colchão e lá estava, um caderno de capa marrom, daqueles baratos que vendem em qualquer papelaria. Tamanho médio, com os cantos dobrados, parecia velho, usado. Eu o peguei, segurei-o em minhas mãos e senti meu coração bater mais rápido. Por que alguém esconderia um caderno debaixo do colchão? O que há nele que não quer que ninguém veja? Sentei-me na beirada da cama. Abri o caderno e comecei a ler. As primeiras páginas eram anotações normais de despesas, números, contas a pagar, coisas do trabalho de Marcelo, suponho. Mas depois de 5 ou 6 páginas, as anotações mudaram. Tornaram-se diferentes. A Sara está preocupada com o pai dela. Diz que o nota mais fraco. Eu só vejo a conta do supermercado subir a cada mês. Essa frase me caiu como um balde de água fria, porque percebi que ele estava falando de mim. Continuei lendo. O velho já está custando caro demais. Isso não pode continuar. Foi então que senti um nó na garganta. O velho. Era assim que ele me chamava. Não, senhor Francisco. Não meu sogro. O velho. 300 por mês em remédios, 150 em fraldas, comida especial que a Sara prepara para ele separadamente. Médico todo mês. Isso está saindo de controle. Li aquilo e algo se quebrou dentro de mim. Por que eu? Nunca pensei que fosse um fardo. Sara sempre me dizia que eu estava bem, que eles me queriam ali, que era minha casa também. Mas Marcelo
Marcelo mantinha as contas e, segundo ele, eu custava caro demais. Virei outra página. A Sara não entende. Ela acredita que podemos manter o pai dela aqui para sempre. Não percebe que esse dinheiro poderia ser nosso, para nós, para nossos planos. Senti que estava ficando sem ar. Fechei o caderno por um momento. Fiquei sentado ali, tentando processar o que acabara de ler. Meu genro, ele mantinha um registro de quanto eu lhe custava, como se eu fosse uma despesa, como se eu fosse algo que precisava ser resolvido. Respirei fundo e continuei lendo. Falei com um advogado discretamente, perguntando sobre casas e heranças. Ele me disse que quando o Francisco falecer, a propriedade passa automaticamente para a Sara como única herdeira. É uma casa em uma boa área. Poderíamos vendê-la facilmente. Com esse dinheiro, finalmente poderíamos comprar aquele terreno na praia. Foi então que minhas mãos começaram a tremer, porque entendi algo. Marcelo não estava apenas medindo quanto eu custava, ele estava planejando. Estava pensando no que aconteceria quando eu não estivesse mais ali, mas o que mais me doeu foi o que veio a seguir. A Sara não sabe de nada disso e não pode saber. Ela ainda acredita que o pai dela vai viver muitos mais anos. Ela está cega. Não vê que o velho já está muito debilitado, a qualquer dia agora. A frase permaneceu incompleta, como se Marcelo tivesse parado de escrever no meio do pensamento. Fechei o caderno, segurei-o em minhas mãos trêmulas e fiquei sentado ali, tentando entender o que acabara de descobrir. Meu genro me via como um estorvo, como uma despesa que tinha que ser eliminada. Ele mantinha um registro de quanto custava me manter e, pior ainda, já havia consultado um advogado sobre o que aconteceria com minha casa quando eu morresse. Senti raiva, senti tristeza, senti medo, mas, acima de tudo, senti que precisava saber mais. Abri o caderno novamente, virei mais algumas páginas. Havia datas, anotações por semanas, todo um registro de meses. 15 de abril. O Francisco caiu no banheiro. A Sara chorou o dia todo. Eu só pensei no quanto nos custaria se ele quebrasse algo e tivéssemos que hospitalizá-lo. 3 de maio. O velho esqueceu de tomar seus remédios de novo. A Sara se preocupa com a saúde dele. Eu me preocupo com a longevidade dele. 20 de junho. Faz 6 meses que ele mora aqui. Cada mês que passa é mais dinheiro que não podemos economizar. Página após página, meses de pensamentos, meses de ressentimento, tudo escrito ali, escondido debaixo do colchão, onde ele dormia todas as noites ao lado da minha filha. De repente, ouvi um barulho lá embaixo. A porta da frente. Gelei. Olhei para o relógio na mesinha de cabeceira. Eram 4h30 da tarde. Marcelo ainda não deveria estar em casa. Ele sempre chegava às 6. Ouvi passos subindo as escadas. O pânico me invadiu. Rápido. Fechei o caderno. Coloquei-o debaixo do colchão exatamente como estava. Peguei os lençóis que tinha vindo buscar. Levantei-me da cama. Os passos estavam cada vez mais perto no corredor. Saí do quarto bem na hora em que Marcelo apareceu no topo da escada. Ficamos nos olhando. Ele e eu. Eu com os lençóis nas mãos. Ele com uma expressão que não consegui decifrar. Francisco, ele me disse, o que você está fazendo aqui? Levantei os lençóis, tentando parecer calmo, tentando não mostrar o tremor na minha voz. Vim buscar lençóis limpos. Os meus já estavam cheirando mal. Marcelo me olhou fixamente por 3 segundos, que me pareceram uma eternidade. Então ele assentiu. Ah, claro. Bem, esqueci uns documentos. Vim buscá-los. Ele passou ao meu lado, entrou em seu quarto. Fiquei parado ali no corredor, com o coração batendo tão forte que pensei que ele ia ouvir. Ouvi como ele abriu o armário, como moveu coisas, e depois silêncio. Um longo silêncio, longo demais, e então eu ouvi. O som do colchão se movendo, meu sangue gelou. Fiquei parado ali no corredor com os lençóis nas mãos, ouvindo aquele silêncio que vinha do quarto de Marcelo. Um silêncio que estava me matando por dentro. Será que ele notou que alguém mexeu no caderno?
Será que percebeu que não estava exatamente na mesma posição? Tentei deixá-lo igual, mas minhas mãos estavam tremendo. Talvez eu nem o tenha colocado direito. Talvez ele saiba. Meu coração batia tão forte que pensei que ia ter um ataque cardíaco ali mesmo. E então o ouvi sair do quarto com alguns papéis na mão. Ele me olhou e sorriu. Já encontrei o que estava procurando. Francisco, descanse um pouco. Ele passou ao meu lado, desceu as escadas. Ouvi a porta da frente fechar e depois o motor de seu carro se afastando. Fiquei parado ali, sozinho, tremendo. Respirei fundo 1, 2, 3 vezes, tentando me acalmar, tentando pensar com clareza. Voltei para o meu quarto. Fechei a porta. Sentei-me na beirada da minha cama com os lençóis ainda nas mãos. E percebi algo. Percebi que minha vida tinha acabado de mudar para sempre, porque agora eu sabia a verdade e nem podia fingir que não sabia. Marcelo me via como um estorvo, como algo que tinha que ser eliminado. E a pior parte era que minha filha Sara não sabia de nada. Ela me trouxe para morar aqui, pensando que estava cuidando de mim, pensando que estava me dando um lar. Mas o marido dela, só via números, despesas, dinheiro que ia embora todo mês. Doeu em mim. Doeu na alma pensar que Sara vivia com um homem assim. Um homem que mantinha um registro secreto de quanto custava manter seu sogro vivo. Um homem que já estava planejando o que fazer com minha casa quando eu morresse. Naquela noite, quando Sara chegou às 7, tentei agir normalmente. Sentei-me para jantar com eles como sempre. Marcelo preparou o jantar. Ele sempre cozinha às terças. Diz que é sua maneira de ajudar Sara depois de seu dia de trabalho. Ele me serviu um prato de frango com arroz. Colocou na minha frente e sorriu. Aproveite, Francisco. Coloquei bem pouco sal, do jeito que você gosta. Olhei nos olhos dele e pela primeira vez vi algo que nunca tinha visto antes. Ou talvez sempre esteve lá e eu nunca notei. Uma frieza, uma distância, como se ele estivesse me olhando, mas não me vendo de verdade. Obrigado, Marcelo, eu lhe disse, e peguei meu garfo, mas quando ia levar a primeira garfada à boca, algo me deteve. Uma sensação estranha, uma dúvida. E se? Não podia ser. Marcelo não faria algo assim, ou faria. Mexi a comida no prato. Olhei para ela. Parecia normal. Cheirava normal. Mas minhas mãos começaram a tremer de novo. Não gostou, pai? Sara me perguntou. Quer que eu prepare outra coisa para você? Não, querida. Está bom. É que não estou com muita fome. Marcelo me olhou fixamente por 2 segundos e depois continuou comendo como se nada tivesse acontecido. Naquela noite quase não comi. Apenas movia a comida de um lado para o outro no prato. Sara ficou preocupada. Perguntou-me se eu estava me sentindo mal. Disse que não, que só estava cansado, que queria ir dormir cedo. Fui para o meu quarto. Tranquei a porta. Algo que nunca tinha feito antes. E sentei-me na minha cama pensando o que eu deveria fazer. Deveria contar a Sara o que eu tinha lido? Mas como eu ia dizer a ela que seu marido, o homem com quem ela dorme todas as noites, mantinha um registro secreto esperando que eu morresse? Eu não podia fazer isso com minha filha. Sara ama Marcelo, confia nele. Se eu lhe dissesse algo assim, ela me pediria provas, e eu nem podia voltar àquele caderno. Marcelo poderia perceber. Além disso, e se eu estivesse entendendo mal? E se aquelas anotações não significassem o que eu pensava? Talvez Marcelo estivesse apenas fazendo contas. É o que os contadores fazem, certo? Eles fazem contas de tudo, mas então por que esconder debaixo do colchão? Por que me deixar em sua escrivaninha como qualquer outro documento? Não, eu sabia a verdade. O que eu tinha lido era real. E eu tinha que fazer algo. Os 2 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Tentei agir normalmente, sorrir quando deveria sorrir, falar quando deveria falar. Mas por dentro, eu estava destruído.
Comecei a observar Marcelo de outra forma, a notar coisas que antes nem notava. A maneira como ele me olhava quando pensava que eu não estava olhando. A maneira como falava de mim com Sara, sempre com carinho, sempre com respeito. Mas eu agora sabia que era mentira. Tudo era mentira. Na quinta-feira de manhã, Sara saiu cedo para a escola. Marcelo ficou trabalhando em casa. Disse que tinha que terminar alguns relatórios. Eu estava na sala assistindo televisão, mas na realidade estava atento a tudo o que ele fazia. Ouvi-o subir as escadas, entrar em seu quarto, fechar a porta. Esperei 5 minutos, 10 minutos. E então, muito devagar, muito silenciosamente, subi as escadas também. Aproximei-me da porta de seu quarto. Estava entreaberta, apenas o suficiente para ver lá dentro. Marcelo estava sentado na cama com o caderno marrom nas mãos, escrevendo. Senti que meu ar estava acabando. Ali estava ele, escrevendo mais coisas, mais pensamentos, mais planos. Tentei me aproximar para ver o que ele estava escrevendo, mas o chão rangeu sob meu pé. Marcelo levantou a cabeça. De repente ele me viu. Ficamos nos olhando. Ele sentado na cama com o caderno nas mãos. Eu parado no corredor, com a cara de quem acaba de ser descoberto. Francisco, ele me disse. Sua voz soou calma. Calma demais. Precisa de algo? Engoli em seco. Tentei pensar rápido. Eu? Eu estava procurando a Sara. Pensei que ela ainda estivesse aqui. Não, ela saiu há um tempo para a escola. Ah, sim, claro. Esqueci. Marcelo fechou o caderno lentamente, sem tirar os olhos de mim. Você está se sentindo bem, Francisco? Eu te noto. Estranho, como se estivesse nervoso. Estou bem, só um pouco cansado. Você está tomando seus remédios? É importante que não os esqueça. Essa pergunta me caiu como um balde de água fria. Os remédios? Ele estava perguntando sobre os remédios. Sim, eu os tomo todas as manhãs. Bom, porque você sabe que com sua pressão alta, qualquer descuido pode ser perigoso. Fiquei parado ali, sem saber o que dizer, sem saber o que fazer. Marcelo se levantou da cama, guardou o caderno na gaveta de sua mesinha de cabeceira e caminhou em minha direção. Ele parou bem na minha frente, tão perto que pude ver seus olhos, aqueles olhos que agora me davam medo. Francisco, você sabe que pode confiar em nós, certo? Em Sara e em mim. Estamos aqui para cuidar de você, para que você esteja bem, assenti, incapaz de falar. Bom, então você não tem com o que se preocupar. Vamos cuidar de você até o fim. Aquelas 3 últimas palavras, até o fim, soaram para mim como uma ameaça. Marcelo me deu um tapinha no ombro e desceu as escadas. Fiquei ali, tremendo, porque agora eu tinha certeza. Agora eu sabia que me estava imaginando coisas. Marcelo sabia de algo. Talvez ele não soubesse que eu tinha lido seu caderno, mas ele sabia que eu suspeitava. E isso me colocava em perigo. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei acordado, olhando para o teto, pensando no que fazer. Eu precisava de um plano, precisava me proteger. Mas, acima de tudo, precisava saber o que mais havia naquele caderno. O que mais Marcelo havia escrito que eu não tinha conseguido ler? Porque algo me dizia que o pior eu ainda não tinha visto. Na sexta-feira de manhã, aconteceu algo que gelou meu sangue. Eu estava na cozinha tomando meu café sozinho. Sara já tinha saído para a escola e Marcelo, supostamente, estava em seu escritório. Mas então ouvi a porta da frente abrir. Passos e a voz de Marcelo falando ao telefone. Sim, eu entendo. Então o seguro de vida cobre morte natural, certo? Mesmo que seja um idoso com condições pré-existentes. Gelei com a xícara na mão. E se algo acontecesse nos próximos meses, quanto tempo leva o pagamento? Perfeito, obrigado. Ele desligou e então o ouvi subir as escadas. Deixei minha xícara na mesa lentamente, tentando não fazer barulho. Meu coração batia tão forte que senti que meu peito ia explodir.
Seguro de vida. Marcelo estava falando de um seguro de vida para mim. Fiquei sentado ali, sem me mover, ouvindo os sons da casa. Marcelo se movendo lá em cima, abrindo gavetas, fechando portas, e então algo na minha cabeça deu um estalo. Se Marcelo estava perguntando sobre seguro de vida, se estava calculando quanto tempo levava o pagamento, isso significava que ele não estava apenas esperando que eu morresse. Ele estava planejando algo, algo concreto. Levantei-me da mesa. Minhas pernas tremiam, mas eu precisava saber mais. Precisava ver aquele caderno de novo. Precisava ler o que não tinha conseguido ler da primeira vez. Subi as escadas muito devagar, muito silenciosamente. A porta do quarto de Marcelo estava fechada. Ouvia a água correndo, ele estava no banheiro. Era minha chance. Abri a porta do quarto. Entrei. Fui direto para a gaveta da mesinha de cabeceira onde eu tinha visto guardar o caderno. Abri e lá estava, o caderno marrom. Peguei-o. Minhas mãos tremiam tanto que quase o deixei cair. Abri. Procurei as páginas que não tinha lido. As páginas mais recentes. 15 de agosto. Liguei para 3 seguradoras. A melhor opção é a Vida Segura Seguradora. Cobertura total. Beneficiária. Sara. Valor. 500. 000. 500. Zéu. Continuei lendo rápido antes que Marcelo saísse do banheiro. 20 de agosto. A Sara assinou os papéis do seguro hoje. Disse a ela que era para proteger a todos nós. Ela não suspeita de nada. O velho tampouco. Perfeito. Senti que estava ficando sem ar. Sara tinha assinado. Minha própria filha tinha assinado uma apólice de seguro de vida para mim, sem saber que seu marido tinha outros planos. 28 de agosto. O médico disse que o Francisco tem um coração fraco. Qualquer susto forte poderia causar um ataque cardíaco. Isso me dá ideias. Foi então que minhas mãos começaram a tremer tanto que quase nem consegui segurar o caderno. 3 de setembro. Estive pesquisando. Os remédios para a pressão podem ser modificados. Se alguém tomasse o dobro da dose sem saber, a pressão cairia perigosamente. Tontura, confusão, quedas. Na idade dele, uma queda na escada seria fatal e pareceria um acidente. Não, né? Isso não podia ser real. 10 de setembro. Já tenho tudo planejado. Só preciso do momento certo, quando a Sara não estiver aqui, quando ninguém puder suspeitar. A água parou de correr no banheiro. O pânico me invadiu. Fechei o caderno. Guardei-o na gaveta. Fechei a gaveta. Virei-me para sair, e a porta do banheiro se abriu. Marcelo saiu com uma toalha na mão. Ele me viu parado ali, no meio de seu quarto. Ficou imóvel, olhando para mim fixamente. Francisco, ele disse lentamente, o que você está fazendo aqui? Engoli em seco. Minha mente estava trabalhando a 1000 por hora, procurando uma desculpa. Ouvi um barulho. Pensei que havia alguém aqui. Vim ver. Marcelo continuou me olhando. Por 3 segundos que pareceram uma eternidade. Um barulho, ele perguntou. Sua voz era fria. Calculista. Sim, mas vejo que era você. Com licença, já estou de saída. Caminhei em direção à porta. Passei ao lado dele. Senti seu olhar cravado nas minhas costas. Francisco. Parei sem me virar. Sim. Seus remédios. Você os tomou hoje, não tomou? Lá estava de novo. Os remédios. Sim, eu os tomei. Bom, é muito importante que você os tome. Todos os dias, na mesma hora, sem falhar. Virei-me para olhá-lo e vi algo em seus olhos. Algo escuro. Algo que confirmava tudo o que eu tinha lido naquele caderno. Não se preocupe, Marcelo. Eu os tomo sempre. Saí do quarto. Desci as escadas. Fui direto para o meu quarto. Fechei a porta e sentei-me na cama. Minhas mãos tremiam tanto que tive que pressioná-las contra minhas pernas para fazê-las parar. Agora eu sabia de tudo. Marcelo não estava apenas esperando que eu morresse. Ele estava planejando me matar.
Ele tinha feito um seguro de vida de $500.000. Tinha investigado como fazer parecer um acidente. E os remédios que eu tomava todos os dias, podiam ser sua arma. Levantei-me. Fui ao armário de remédios do banheiro. Peguei meu frasco de pílulas, abri, olhei para elas. Ele já as teria trocado? Ele já estaria me dando o dobro da dose. Há quanto tempo ele vinha fazendo isso? Joguei todas as pílulas no vaso sanitário, vi-as desaparecerem pela descarga, e jurei que nunca mais tomaria uma pílula que viesse daquela casa. Mas então percebi algo. Se eu parasse de tomar meus remédios, minha pressão ia subir. Eu ia me sentir mal. E Marcelo usaria isso contra mim. Diria que eu estava me descuidando, que estava me colocando em perigo sozinho. Eu precisava de um plano, precisava de ajuda. Mas a quem eu poderia pedir ajuda? Não podia falar com a Sara. Ela nunca acreditaria em mim. Ela amava o Marcelo, confiava nele, e eu não tinha provas. Apenas aquele caderno que eu não podia tirar da casa sem que Marcelo percebesse. A polícia. O que eu ia dizer a eles? Que meu genro escrevia coisas estranhas em um caderno. Não havia crime, ainda não. Apenas intenções. Sentei-me na minha cama e pela primeira vez em muitos anos chorei. Chorei porque estava sozinho, porque estava com medo, porque o homem que dormia no quarto ao lado queria me ver morto e ninguém ia acreditar em mim. Naquela tarde, Marcelo saiu cedo. Disse que tinha uma reunião. Sara chegou às 6. Preparou o jantar para mim. Frango de novo, arroz, feijão. Como você está se sentindo, pai? Ela me perguntou enquanto comíamos. Olhei para ela, minha filha, a menina que eu criei, a que eu carreguei nos braços, a que eu levei para a escola todos os dias, a que me abraçava e me dizia que eu era seu herói. E agora ela vivia com um homem que queria me matar. Estou bem. Querida, só um pouco cansado. Você tomou seus remédios? Aquela pergunta me caiu como uma punhalada. Sim, eu os tomei. Menti, mas nem tinha escolha. Naquela noite, algo mudou em mim. Percebi que não podia continuar sendo o velho indefeso, aquele que apenas espera sentado as coisas acontecerem. Se Marcelo queria jogar sujo, eu também podia jogar. E desta vez, eu ia vencer. No sábado de manhã, decidi que era hora de agir. Eu não podia continuar sendo a vítima. Não ia ficar sentado esperando que Marcelo executasse seu plano. Se ele queria jogar, eu também sabia jogar. E eu tinha uma vantagem que ele nem sabia. Eu conhecia suas intenções. Naquela manhã, Sara saiu cedo. Tinha uma reunião de professores na escola. Marcelo disse que ia para a academia. Fiquei sozinho em casa. E essa era exatamente a oportunidade que eu precisava. Subi para o quarto dele, direto para a gaveta onde ele guardava o caderno. Mas desta vez, eu não ia apenas ler. Desta vez, eu ia tirar fotos. Com o celular velho que Sara me dera há 1 ano e que eu mal sabia usar. Peguei o caderno, abri e comecei a tirar fotos dele. Página por página, cada anotação, cada data, cada plano macabro que Marcelo havia escrito com sua própria mão. Meus dedos tremiam enquanto eu tentava focar bem. Nunca fui bom com tecnologia, mas isso era meu seguro de vida, minha prova. Tirei fotos de tudo, do seguro de vida, das anotações sobre as pílulas, dos planos, de tudo. Quando terminei, guardei o caderno exatamente como estava. Desci para o meu quarto e escondi o celular no fundo da minha gaveta de roupas, debaixo das camisas velhas que ninguém mais via. Agora eu tinha provas. Agora eu tinha algo com que me defender. Mas ainda nem sabia o que fazer com elas. Naquela tarde, aconteceu algo que eu nem esperava. Sara chegou às 3, Marcelo às 4. Jantamos juntos como sempre. Então Marcelo me olhou fixamente e disse algo que gelou meu sangue. Francisco, Sara e eu estivemos conversando e acreditamos que seria bom para você fazer um check-up médico completo. Faz tempo que você não vai ao médico. Sara assentiu. Sim, pai.
Eu me preocupo com sua saúde. Quero que te examinem bem. O coração, a pressão, tudo. Olhei para os dois. Sara com aquele rosto de preocupação genuína. Marcelo com aquele sorriso que agora me dava arrepios. Eu? Estou bem. Não preciso ir ao médico. Pai, por favor, faça isso por mim. Preciso saber que você está bem. Como eu poderia recusar? Se eu dissesse não, Sara suspeitaria. Pensaria que eu estava escondendo algo? Tudo bem, eu vou. Marcelo sorriu. Perfeito. Já marquei uma consulta para segunda-feira às 10 da manhã. Eu te levo. Foi então que entendi. Marcelo queria me levar ao médico. Ele queria estar lá, controlar a situação. Talvez até falar com o médico antes, dizer-lhe coisas, plantar ideias em sua cabeça sobre meu estado de saúde. Não é necessário que você me leve. Eu posso ir sozinho. Bobagem, Francisco. É numa clínica um pouco longe. Eu te levo, sem problemas. Fiquei quieto porque sabia que se insistisse pareceria estranho. Eles suspeitariam. Bem, obrigado. Naquela noite não consegui dormir. Revirei-me na cama pensando. O que ia acontecer na segunda-feira? O que Marcelo tinha planejado? O domingo passou devagar, muito devagar. Marcelo esteve em casa o dia todo, amável, atencioso. Perguntou-me várias vezes como eu me sentia, se eu tinha tomado meus remédios. Eu disse que sim, mas a verdade é que desde sexta-feira eu não tinha tomado nenhum. Tinha jogado fora, e toda manhã eu fingia tomá-los. Pegava o frasco vazio, abria, fingia engoli-los e depois o guardava. Eu tinha medo que Marcelo notasse que o frasco estava vazio, mas por sorte ele nunca o verificou. A manhã de segunda-feira chegou. Marcelo bateu na minha porta às 9. Francisco, saímos em 1 hora. Você está pronto? Sim, estou pronto. Me vesti. Tentei me acalmar. Disse a mim mesmo que tudo ia ficar bem, que era apenas uma consulta médica normal. Mas no fundo, eu sabia que não era normal. Nada era normal mais. Entramos no carro. Marcelo dirigia. Eu estava no banco do passageiro olhando pela janela. As ruas de São Paulo passavam rápido. Reconheci algumas, outras não. E então, Marcelo pegou uma estrada que eu nem conhecia. Onde estamos indo? Perguntei-lhe. Pensei que a clínica fosse no centro. Ah, eu mudei a consulta. Encontrei uma clínica melhor, mais especializada por aqui. Continuamos dirigindo. As ruas se tornaram menos conhecidas, menos movimentadas. E então algo no meu peito apertou. Uma sensação, um instinto. Algo não estava certo. Marcelo, ei, falta muito. Estamos quase lá, Francisco. Relaxe. Mas a voz dele soava diferente. Mais tensa, mais calculista. Olhei pela janela. Estávamos em uma área que eu não conhecia. Ruas vazias, poucas casas, terrenos baldios. Marcelo, não há clínicas aqui. Quase lá, Francisco, quase lá. O medo me invadiu. Real, palpável. Coloquei a mão na maçaneta da porta, pronto para abri-la se precisasse. E então Marcelo freou bruscamente. Estávamos no meio do nada. Uma estrada de terra, árvores ao redor, ninguém à vista. Marcelo desligou o motor, virou-se para me olhar, e em seus olhos vi algo que confirmou meus piores medos. Francisco, ele disse lentamente, acho que você e eu precisamos conversar. Meu coração batia tão forte que senti que ia sair do meu peito. Sobre o que você quer conversar, Marcelo? Ele sorriu, um sorriso frio, sem vida. Sobre seu caderno, meu sangue gelou. Meu caderno. Não se faça de bobo. Sei que você o leu. Sei que você andou bisbilhotando minhas coisas. Sei desde terça-feira. Engoli em seco. Minhas mãos tremiam. Não sei do que você está falando. Francisco, por favor, nem me insulte. Vi o caderno movido. Vi suas impressões digitais nas páginas. Você nem é tão cuidadoso quanto pensa. Fiquei quieto porque sabia que mentir não fazia mais sentido. Então me diga, Marcelo continuou, o que você planeja fazer com o que leu? Planeja contar para a Sara, ir à polícia? Olhei para ele fixamente.
e pela primeira vez senti algo mais do que medo. Senti raiva. O que você planeja fazer, Marcelo? Me matar aqui agora, no meio do nada? Ele riu, uma risada seca. Não seja dramático, Francisco. Eu não sou um assassino. Ah, é mesmo? E o que é tudo isso que você escreveu naquele caderno? Fantasias. Marcelo suspirou como se estivesse cansado. Olha, você não entende. Isso não é pessoal. São apenas negócios, números. Você custa muito. E aquele dinheiro do seguro, aquele dinheiro poderia mudar nossas vidas. A vida da Sara. Você não quer o melhor para sua filha? O melhor para minha filha não é viver com um homem que mata o próprio sogro por dinheiro. Marcelo ficou quieto, olhando para mim, me avaliando, e então tirou algo do bolso do casaco. Um frasco de pílulas. Sabe o que é isso, Francisco? Olhei para ele sem responder. São suas pílulas, as verdadeiras. As que você deveria estar tomando, mas você as jogou fora, não jogou? Eu as vi no vaso sanitário antes de descerem completamente. Minha respiração acelerou. Então eu me perguntei, Marcelo continuou, quantos dias você está sem tomar suas pílulas? 3, 4? Com sua pressão alta? Isso é muito perigoso, Francisco, muito perigoso. Ele se aproximou de mim, tão perto que pude sentir seu perfume. Então, aqui está o acordo. Você vai tomar essas pílulas agora e vamos continuar com nossa vida normal, como se nada tivesse acontecido. E você vai morrer de velhice, naturalmente, em alguns meses, ou talvez em 1 ano, e ninguém vai suspeitar de nada. Olhei para o frasco em sua mão e entendi que Marcelo não ia me matar hoje. Ele ia me matar lentamente, com as pílulas, e eu nem tinha como provar. Mas então me lembrei de algo. O celular, as fotos, eu tinha provas. Não, eu lhe disse com firmeza. Não vou tomar nada que venha de você. Marcelo cerrou a mandíbula. Francisco, nem me faça fazer isso do jeito difícil. Faça o que quiser, Marcelo, mas não vou ser sua vítima. Ficamos nos olhando em silêncio. Naquele carro, parado no meio do nada, e eu sabia que a guerra estava apenas começando. Marcelo ligou o carro sem dizer uma palavra. Dirigiu de volta para casa em total silêncio, um silêncio que pesava mais do que qualquer ameaça. Fui com as mãos cerradas nas pernas, tentando controlar o tremor, tentando pensar no que ia fazer agora, porque agora Marcelo sabia que eu sabia. E isso mudava tudo. Quando chegamos em casa, ele estacionou o carro. Virou-se para mim e me disse com uma voz tão fria que me deu arrepios. Isso nem acaba aqui, Francisco. Você e eu vamos ter que chegar a um acordo, porque se a Sara descobrir isso, se você contar algo a ela, eu vou me certificar de que ela pense que você está perdendo a cabeça, que está delirando, que a idade está te afetando. Entendeu? Olhei para ele fixamente e naquele momento entendi algo. Marcelo não era apenas ganancioso, ele era inteligente, perigosamente inteligente. Ele já tinha um plano B. Já sabia como manipular a situação se eu falasse. Entendo perfeitamente. Eu lhe disse e saí do carro. Entrei em casa. Fui direto para o meu quarto. Fechei a porta e sentei-me na cama tentando processar tudo o que acabara de acontecer. Marcelo tinha me ameaçado abertamente. Tinha me dito que se eu falasse, ele me faria parecer um velho louco. E a pior parte é que ele provavelmente conseguiria. Sara confiava nele. Ela o amava. Se ele dissesse a ela que eu estava inventando coisas, que minha mente já não funcionava bem, ela acreditaria nele, não em mim. Peguei o celular da minha gaveta. Olhei para as fotos que tinha tirado do caderno. Ali estava. Cada página, cada palavra, cada plano. Mas seriam suficientes? Alguém acreditaria em mim? Um homem de 73 anos com fotos de um caderno contra um contador de sucesso e respeitado. Eu precisava de mais. Precisava de algo mais sólido. Naquela tarde, Sara chegou do trabalho. Encontrou-me sentado na sala, assistindo à televisão, sem realmente ver. Pai,
Como foi no médico? Olhei para ela, minha filha, com aqueles olhos cheios de preocupação genuína. Bem, querida, tudo bem. O que o médico disse? Ele te examinou bem? Sim, ele disse que estou bem para a minha idade. Menti porque não sabia mais o que fazer, não podia lhe contar a verdade. Ainda não. Não sem ter certeza de que ela acreditaria em mim. Marcelo entrou na sala naquele momento. Ele me olhou. Eu o olhei. E naquela troca de olhares havia uma guerra silenciosa. Seu pai está perfeitamente bem, meu amor, disse Marcelo, colocando a mão no ombro de Sara. O médico diz que ele só precisa continuar tomando suas pílulas com disciplina. Sara sorriu, aliviada. Ah, pai, você me deixou preocupada. Prometa que vai se cuidar. Eu te prometo, querida. Mas enquanto eu dizia isso, olhei para Marcelo, e ele olhou para mim, e nós dois sabíamos que aquela promessa significava coisas muito diferentes para cada um. Os dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Viver sob o mesmo teto que um homem que quer te matar, mas ter que fingir que tudo está normal, é uma tortura que não desejo a ninguém. Marcelo continuava sendo amável comigo na frente de Sara. Perguntava-me como eu estava, servia-me comida, sorria para mim. Mas quando Sara não estava olhando, quando estávamos sozinhos, mesmo que por um segundo, seus olhos me diziam outra coisa. Diziam-me que ele estava esperando, planejando, procurando o momento perfeito. E eu também estava planejando. Uma manhã, enquanto Sara e Marcelo dormiam, desci para a cozinha às 5 da manhã, peguei o celular e disquei um número que tinha guardado por anos, o número do meu compadre João, o único amigo que me restava dos tempos em que eu trabalhava com madeira. Ele atendeu no terceiro toque com voz de sono. Alô, João, sou eu, Francisco. Chico, compadre, o que aconteceu? Você está bem? São 5 da manhã. Preciso te ver, urgente, sem que ninguém saiba. Houve um silêncio. E então João disse com voz séria. Você está em apuros? Sim, diga-me onde e eu estarei lá. Combinamos de nos encontrar naquele mesmo dia às 11, em uma cafeteria a 3 quarteirões da minha casa, um lugar onde Marcelo nunca ia. O problema era como sair de casa sem que Marcelo suspeitasse. Naquela manhã, disse a Sara que precisava ir à farmácia, que minhas pílulas para a pressão tinham acabado. Ela me olhou preocupada. Quer que eu vá com você, pai? Não, querida. É perto. Posso ir sozinho. Preciso andar um pouco, fazer exercício. Sabe, o médico disse que era bom para mim. Marcelo levantou o olhar de seu café. Olhou para mim fixamente, me avaliando. Tem certeza de que pode ir sozinho, Francisco? Eu posso te acompanhar. Não se preocupe. Estou bem, volto em 1 hora. Saí de casa, andei rápido, olhando para trás de vez em quando para ter certeza de que Marcelo não estava me seguindo. Cheguei à cafeteria e lá estava João, sentado em uma mesa no fundo, com seu boné de sempre e seu rosto de preocupação. Sentei-me na frente dele e quando ele viu meu rosto, bem, sua expressão mudou. Compadre, você está péssimo. O que está acontecendo com você? E então, e pela primeira vez em semanas, contei a alguém tudo, tudo, o caderno, o seguro de vida, os planos de Marcelo, a ameaça, tudo. João me ouviu em silêncio, sem me interromper, e quando terminei, ficou quieto por 1 minuto inteiro. Finalmente ele falou, Chico, isso é sério, muito sério, você tem que ir à polícia. Não posso. Não tenho provas suficientes, apenas fotos de um caderno. E Marcelo já ameaçou me fazer parecer um velho louco se eu falar. Mas, compadre, esse homem quer te matar. Você nem pode ficar naquela casa. Não posso sair. É minha casa. Aqui eu construí com minhas próprias mãos. Aqui deixei para a Sara. E, além disso, se eu sair, Marcelo vence. Ele fica com tudo. Com minha filha, com minha casa, com minha vida. João segurou minha mão com força. Então, o que você vai fazer? Olhei nos olhos dele e
Eu lhe disse algo que nem eu sabia que pensava até aquele momento. Vou armar uma armadilha para ele. Vou fazer Marcelo se revelar sozinho. Mostrar quem ele realmente é na frente da Sara, na frente de todos. Como? Ainda não sei. Mas vou encontrar um jeito, porque nem vou morrer assim, João. Não vou deixar aquele desgraçado vencer. João assentiu e então tirou algo do bolso. Um cartão. Olha, eu tenho um sobrinho. O nome dele é Davi. É advogado. Jovem, mas bom. Muito bom. Dê a ele este cartão. Conte-lhe tudo. Ele pode te aconselhar. Dizer o que fazer legalmente. Peguei o cartão. Guardei-o no bolso. Obrigado, compadre. Chico, tome cuidado. Muito cuidado. Esse homem é perigoso. Eu sei, mas eu também posso ser perigoso quando me provocam. Nos despedimos e voltei para casa. Mas desta vez eu não ia sozinho. Desta vez eu tinha um plano. Ainda não sabia exatamente como ia funcionar, mas eu tinha um plano. Quando cheguei em casa, Marcelo estava na porta me esperando com os braços cruzados. Você demorou, Francisco. Fiquei preocupado. A farmácia estava cheia. Ele olhou para o meu bolso, procurando o frasco de pílulas que eu supostamente tinha ido comprar. Eu percebi. Rapidamente, coloquei a mão no bolso e tirei o cartão do advogado. Escondi na minha mão. Esqueci a receita, eu disse. Tenho que voltar amanhã. Marcelo sorriu, mas não com os olhos. Que distraído, Francisco. A idade, né? Passei ao lado dele. Entrei em casa e senti seu olhar cravado nas minhas costas. Naquela noite, enquanto todos dormiam, peguei o cartão do advogado. Olhei para ele sob a luz da minha luminária de cabeceira. Davi Bastos, advogado, e um número de telefone. Amanhã eu ligaria para ele. Amanhã eu começaria a construir minha defesa, porque Marcelo queria jogar sujo, mas eu ia jogar ainda mais sujo. E desta vez o velho ia vencer. No dia seguinte liguei para o advogado, de um orelhão que encontrei a 2 quarteirões da casa. Não podia arriscar que Marcelo ouvisse a ligação, ouvisse o registro no meu celular. Olá, escritório de advocacia Bastos. Olá, meu nome é Francisco Almeida. João Garcia me deu seu cartão. Ele disse que você poderia me ajudar com um problema legal. Ah, sim, Francisco. Meu tio me falou sobre você. Quando você pode vir ao meu escritório? Hoje. Pode ser hoje? Houve uma pausa. Ok. Às 3 da tarde. Serve para você? Perfeito. Ele me deu o endereço. Anotei em um papel que carregava no bolso e desliguei. Agora eu tinha que inventar outra desculpa para sair de casa. Não podia dizer que ia à farmácia de novo. Marcelo suspeitaria. Quando cheguei em casa, Sara estava preparando o café da manhã. Pai, onde você estava? Fui caminhar, querida. O médico disse que eu tinha que me exercitar. Marcelo desceu as escadas naquele momento. Ele me olhou, eu o olhei. E de novo aquela troca silenciosa de guerra. Francisco, você está muito ativo ultimamente, disse Marcelo, servindo-se de café. Ontem à farmácia, hoje caminhando. Fico feliz em te ver com tanta energia. Seu tom era amável, mas eu conhecia aquele tom. Era o tom de alguém que estava vigiando, controlando. Sim, me sinto melhor, respondi, sentando-me à mesa. Aquela manhã passou devagar, muito devagar. Marcelo foi para seu escritório às 10, Sara para a escola às 11 e eu fiquei sozinho em casa. Aproveitei para verificar as fotos no meu celular novamente para ter certeza de que estavam todas lá, nítidas, legíveis. Às 2h30, saí de casa. Deixei um bilhete para Sara na cozinha. Fui ao banco, volto logo, peguei um táxi, dei o endereço ao motorista e durante todo o caminho olhei pela janela certificando-me de que ninguém estava me seguindo. O escritório do advogado ficava no 3º andar de um prédio antigo no centro. Subi as escadas lentamente. Meu coração batia forte, não sabia o que esperar. Bati na porta. Uma voz jovem disse, entre. Entrei e vi um rapaz de uns 30 anos, camisa branca, óculos, sorriso amigável. Francisco, entre. Sente-se, por favor.
Sentei-me em frente à sua mesa e pela próxima hora contei-lhe tudo de novo. O caderno, o seguro, os planos, a ameaça. Mostrei-lhe as fotos no meu celular. Davi as revisou com atenção uma por uma. Sua expressão se tornava mais séria a cada vez. Quando terminou de vê-las, tirou os óculos, esfregou os olhos e me olhou fixamente. Francisco, isso é sério. Muito sério. Seu genro está planejando cometer um crime, mas o problema é que ele ainda nem o cometeu. Então não posso fazer nada? Sim, você pode, mas tem que ser estratégico. Essas fotos são evidências, mas precisamos de mais. Precisamos que ele se incrimine, que admita suas intenções de uma forma que possamos provar como. Davi se inclinou para a frente. Você tem que gravá-lo, fazê-lo confessar, fazê-lo dizer claramente o que ele planeja fazer. Com uma gravação clara, a polícia teria que agir. E como vou conseguir isso? Marcelo não é estúpido, não precisa ser óbvio. Você pode deixar seu celular gravando em algum lugar. Provocar uma conversa. Fazê-lo falar. Pensei nisso. Era arriscado. Muito arriscado. Mas talvez fosse a única maneira. A outra coisa, continuou Davi. Precisamos te proteger enquanto isso. Você tem algum lugar para ficar? Algum parente? Não, só tenho a Sara, e ela mora com Marcelo. Amigos, o João, mas não posso sair da minha casa. Marcelo venceria. Davi suspirou. Entendo. Então você tem que ser muito cuidadoso. Não coma nada que apenas Marcelo prepare. Não tome pílulas que ele te dê. E, acima de tudo, não fique sozinho com ele se puder evitar. Ok. Sim. Mais uma coisa, Francisco. Aquele seguro de vida. Vou investigá-lo. Preciso saber exatamente o que diz. Quando foi assinado? Quem é o beneficiário? Tudo. Você pode me conseguir os documentos? Estão na casa, no escritório de Marcelo. Você pode tirar fotos sem que ele perceba? Posso tentar. Davi me deu seu cartão com seu celular pessoal escrito no verso. Este número é direto. Ligue-me a qualquer hora, dia ou noite, se sentir que está em perigo. Ligue. Entendido? Assenti. Guardei o cartão. Saí daquele escritório me sentindo um pouco melhor. Eu não estava sozinho. Tinha ajuda. Tinha um plano. Quando cheguei em casa, eram 5 da tarde. Sara estava na cozinha preparando o jantar. Pai, como foi no banco? Bem, querida, apenas alguns papéis. Marcelo chegou às 6. Cumprimentou-me como sempre. Amável, sorridente, falso. Jantamos nós 3 juntos. Frango de novo, mas desta vez observei tudo. A forma como Marcelo me serviu, onde colocou meu prato, se ele se aproximou da minha comida quando eu lhe estava olhando. Sara notou meu comportamento. Pai, você está bem? Você parece nervoso. Estou bem, querida, só cansado. Naquela noite, depois que todos foram dormir, fiquei acordado pensando em como eu ia gravar Marcelo, como eu ia fazê-lo confessar. E então uma ideia me ocorreu, arriscada, perigosa, mas talvez pudesse funcionar. Eu tinha que fazê-lo acreditar que eu estava desistindo, que eu estava disposto a negociar, que talvez pudéssemos chegar a um acordo. E quando ele baixasse a guarda, quando ele confiasse, era aí que eu atacaria. No dia seguinte, de manhã, Marcelo estava sozinho na cozinha tomando café. Sara já tinha saído. Aproximei-me, servi-me de café. Sentei-me na frente dele. Olhamo-nos em silêncio e então eu disse o que precisava dizer para iniciar meu plano. Marcelo, acho que você e eu precisamos conversar de verdade, sem ameaças, sem jogos. Ele ergueu uma sobrancelha, interessado. Estou ouvindo, Francisco. Acho que podemos chegar a um acordo, algo que beneficie a nós dois. Marcelo sorriu, mas desta vez foi um sorriso diferente, um sorriso de vitória. Agora você está falando a minha língua, Francisco. Agora sim. Eu sabia que ele tinha acabado de morder a isca. Marcelo recostou-se na cadeira. Olhou para mim com aqueles olhos calculistas que eu agora conhecia tão bem. Que tipo de acordo você propõe, Francisco? Respirei fundo. Tinha que ser crível. Tinha que soar como um velho cansado que estava se rendendo. Olha, eu sei que sou um fardo. Eu sei.
custa me manter, os remédios, o médico, a comida especial. Tudo isso custa dinheiro que vocês poderiam usar para outras coisas. Marcelo não disse nada, apenas me olhou, esperando. E eu também sei que quando eu morrer, a casa passa para a Sara e vocês poderiam vendê-la, fazer a vida de vocês, comprar aquela propriedade na praia que vocês tanto querem. Continue, disse Marcelo. Sua voz soava interessada, mas cautelosa. Então, que tal fazermos isso? Eu assino uns papéis para você agora, dizendo que se algo acontecer comigo, você pode vender a casa sem problemas, sem entraves legais. E em troca, você me deixa viver em paz o tempo que me resta, sem pressões, sem pílulas estranhas, sem acidentes. Marcelo ficou quieto, processando, pensando, e então ele falou: "E como eu sei que você não vai depois procurar a Sara para contar tudo a ela? Para contar sobre o caderno, sobre nossas desavenças? Porque eu também perco se fizer isso. Sara te ama. Se eu contar, ela vai pensar que estou louco, que estou inventando coisas. Você mesmo disse, e eu não quero passar meus últimos anos brigando com minha filha. Prefiro viver em paz, mesmo que seja com você." Vi algo nos olhos de Marcelo, um brilho. Ele estava considerando. Estava pensando que talvez eu fosse mais fraco do que ele pensava, que eu tinha me rendido. É uma proposta interessante, Francisco. Muito interessante. Então, temos um acordo? Marcelo tomou um gole de seu café lentamente, saboreando-o, saboreando sua suposta vitória. Preciso pensar, verificar algumas coisas, falar com meu advogado sobre esses papéis que você mencionou. Mas acho que podemos chegar a um acordo. Sim. Perfeito. Estava funcionando. Ótimo. Você me diz quando quer que conversemos com mais calma, sem a Sara, para acertar tudo. Eu direi, Francisco. Eu direi. Os 2 dias seguintes foram estranhos. Marcelo estava mais relaxado comigo, mais amável. Até se ofereceu para me levar ao mercado quando Sara não podia. Ele pensava que me tinha no bolso, que tinha vencido. Mas eu estava preparando tudo. Eu tinha colocado meu celular no modo de gravação de áudio várias vezes, praticando, vendo quanto tempo a bateria durava, onde escondê-lo para que gravasse bem, mas não fosse visto. Quarta-feira à noite, Marcelo bateu na minha porta. "Francisco, podemos conversar?" Sara foi dormir cedo. É um bom momento. Meu coração começou a bater forte. Era minha chance, claro. Entre. Marcelo entrou, fechou a porta, sentou-se na cadeira ao lado da minha cama. Eu estava sentado na beirada do colchão. Meu celular estava no bolso do meu pijama, já gravando. Eu o ativei antes de Marcelo bater. Falei com meu advogado. Marcelo começou. Ele me disse que sim, o que você propõe pode ser feito. Um documento onde você autoriza a venda da propriedade, caso algo lhe aconteça. É legal, válido. Bom, e o que você precisa de mim? Apenas sua assinatura. Podemos fazer isso amanhã. Eu trago os papéis. Combinado. Mas quero que algo fique claro, Marcelo. Se eu assinar, você me deixa viver pacificamente, sem problemas, sem incidentes. Entendeu? Marcelo sorriu. Claro, Francisco. Claro que você vai viver pacificamente, sem problemas. Ele fez uma pausa e então acrescentou algo que gelou meu sangue. Embora, sendo honesto, com sua idade e suas condições de saúde, não acho que lhe reste muito tempo de qualquer maneira. Talvez 1 ano ou 2 no máximo, o médico disse. Seu coração está fraco. Qualquer coisa poderia. Bem, você sabe. Ali estava. Ele estava dizendo. Não era uma confissão completa, mas era algo. Eu precisava que ele dissesse mais, que fosse mais explícito. Marcelo, quero que você me diga a verdade, sem rodeios. Você já pensou em acelerar as coisas? Em fazer minha morte chegar mais rápido? Marcelo me olhou fixamente por 3 segundos, que pareceram eternos. E então ele falou. Francisco, sou um homem prático, um contador. Vejo números, vejo custos e benefícios. E sim,
Pensei em opções, em maneiras de resolver o problema mais rápido, mas você tem que entender, não é nada pessoal, é apenas lógica. Números. Que maneiras? Marcelo se inclinou para a frente, falando em voz baixa como se estivesse compartilhando um segredo. As pílulas, por exemplo, aumentando a dose pouco a pouco. Ninguém perceberia. Na sua idade, com sua pressão, seria natural. Ou um susto forte. Seu coração nem aguentaria. Uma queda na escada, um escorregão no banheiro, acidentes que acontecem o tempo todo com pessoas mais velhas. Meu sangue gelou, mas mantive a calma. Precisava que ele continuasse falando. E o seguro de vida, isso também fazia parte do plano? Marcelo sorriu. 500. Dê 0, Francisco. Suficiente para o terreno, para o negócio, para a vida que Sara e eu merecemos. Ela não precisa saber de nada. Ela só receberá o dinheiro quando você não estiver mais aqui. E se eu não tivesse aceitado este acordo? Se eu tivesse falado com a Sara, então eu teria tido que agir mais rápido. Fazer você parecer confuso, senil, fazer a Sara pensar que sua mente já não funciona bem. E depois, um infeliz acidente do qual ninguém suspeitaria. Você é velho, você está doente. Essas coisas acontecem. Ali estava, tudo confessado, gravado. Fiquei em silêncio olhando para ele. E Marcelo interpretou meu silêncio como medo, como submissão. Mas nem precisa ser assim, Francisco. Agora que temos um acordo, tudo pode ser pacífico. Você vive sua vida, eu vivo a minha. E quando seu momento natural chegar, todos nós ganhamos. Não parece melhor? Sim, eu disse com voz fraca. Parece melhor. Marcelo se levantou, deu-me um tapinha no ombro. Fico feliz que tenhamos chegado a este entendimento. Amanhã eu trago os papéis e tudo estará resolvido. Ele saiu do meu quarto, fechou a porta e eu fiquei sentado ali, tremendo. Mas não de medo, de raiva e de satisfação, porque eu o tinha. Tudo gravado, sua confissão, seus planos, suas ameaças, tudo. Tirei o celular do bolso. Parei a gravação e a ouvi. Completa, clara, perfeita. Marcelo tinha acabado de cavar sua própria cova e nem sabia. No dia seguinte, cedo, liguei para Davi do Orelhão. Eu tenho a confissão gravada. Perfeito. Venha ao meu escritório agora. Temos que agir rápido antes que ele suspeite de algo. Desliguei e comecei a caminhar em direção ao centro, em direção ao escritório do advogado, em direção à minha vingança, porque Marcelo pensava que tinha vencido. Mas o jogo estava prestes a terminar, e desta vez o vencedor seria eu. Davi ouviu a gravação completa 2 vezes. Sua expressão ficava mais séria a cada palavra de Marcelo. Quando terminou, tirou os óculos e me olhou. Francisco, isso é ouro puro. Temos uma confissão de tentativa de homicídio premeditado, fraude de seguro, ameaças, tudo. Com isso, a polícia tem que agir. Então, o que fazemos? Vamos à promotoria. Agora. Apresentamos uma queixa formal com a gravação e as fotos do caderno. Marcelo será preso antes do fim do dia. Senti um peso sair do meu peito. Finalmente. Finalmente, este pesadelo ia acabar. Mas há algo que você precisa saber, continuou Davi. Quando isso explodir, vai ser difícil para a Sara, especialmente. Ela vai ter que enfrentar que seu marido é um criminoso, que ele planejou matar seu pai. Você está preparado para isso? Fiquei quieto, pensando na minha filha, em seu rosto quando descobrisse, em seu coração partido. Não tenho escolha, eu disse finalmente. Se eu lhe fizer isso, Marcelo vai me matar e Sara ficaria com ele sem saber a verdade. Prefiro que ela sofra agora, mas que saiba quem é o homem com quem ela vive. Davi assentiu. Ok, vamos lá. Fomos direto para a promotoria, um grande prédio cinza no centro de São Paulo. Um promotor nos atendeu, um homem sério de uns 40 anos. Contamos tudo a ele, mostramos as fotos, tocamos a gravação. Ele ouviu, tomou notas.
E quando terminamos, olhou para nós e disse as palavras que eu precisava ouvir. Vamos proceder com um mandado de prisão imediato. O senhor Marcelo Salazar será preso hoje e vamos congelar esse seguro de vida também. Onde ele está neste momento? Em seu escritório ou na minha casa? Não tenho certeza. Vamos enviar viaturas para ambos os lugares. Francisco, há algum lugar seguro onde você possa ficar enquanto fazemos a prisão? Prefiro que você não esteja na casa quando chegarmos. Você pode ficar no meu escritório, Davi ofereceu, até que tudo esteja resolvido. Eu aceitei, porque a verdade é que eu não queria estar lá quando prendessem Marcelo. Não queria ver o rosto de Sara quando ela descobrisse. Fiquei no escritório de Davi, sentado em uma poltrona, tomando café, olhando para o relógio, esperando. Passaram-se 2 horas que pareceram 2 dias, e então o telefone de Davi tocou. Ele atendeu, ouviu, assentiu várias vezes e desligou. Olhou para mim. Está feito. Marcelo foi preso em seu escritório sem resistência. Ele está na delegacia agora. E a Sara? Sara está a caminho de lá também. Os agentes a informaram sobre o que aconteceu. Senti um nó na garganta. Posso ir? Posso vê-la? Sim. Vamos. Chegamos à delegacia meia hora depois e lá estava Sara, sentada em um banco no corredor, com o rosto cheio de lágrimas, com os olhos vermelhos, destruída. Quando me viu, levantou-se de repente. Pai, o que está acontecendo? Eles me disseram que o Marcelo, que você... Eu não entendo nada. Aproximei-me. Peguei suas mãos. Querida, preciso que você me ouça com calma. Preciso te contar algo que vai doer muito, mas é a verdade. E ali, naquele corredor frio da delegacia, contei a ela tudo. O caderno, o seguro, os planos de Marcelo, a gravação, tudo. Sara me olhava com olhos que não podiam acreditar no que estavam ouvindo. Ela balançava a cabeça. Lágrimas caíam sem parar. Não, não, pai. Marcelo não faria isso. Ele te ama. Ele nos ama. Deve haver um engano. Não há engano, querida. Aqui está a gravação. Ouça você mesma. Davi passou-lhe o celular com a gravação. Sara a ouviu e a cada palavra de Marcelo, a cada confissão, seu rosto se desmoronava mais e mais. Quando terminou, ela se deixou cair no banco, cobrindo o rosto com as mãos, chorando como eu nunca a tinha visto chorar. Como pude ser tão cega? Como não percebi? Sentei-me ao lado dela. Abracei-a. Não é sua culpa, querida. Marcelo é bom em mentir, bom em enganar. Mas agora a verdade apareceu. E você está segura. Eu estou seguro. Sara se agarrou a mim, chorando no meu peito como quando era uma menina e caía no parque. Me desculpe, pai. Sinto muito. Eu te trouxe para morar conosco pensando que ia cuidar de você, e você quase foi morto por minha causa. Não diga isso, você não sabia, ninguém sabia. Ficamos assim, abraçados naquele corredor. Enquanto lá dentro Marcelo estava sendo processado, sendo fichado, perdendo sua liberdade. Mais tarde naquele dia, nos deixaram entrar em uma sala. O promotor nos explicou o que se seguiria. O senhor Salazar está sendo acusado de tentativa de homicídio premeditado e fraude. Com as provas que temos, ele irá a julgamento e provavelmente para a prisão por muitos anos. Sara ouvia em silêncio, já sem lágrimas, apenas com uma expressão vazia, de choque. Posso falar com ele? Ela perguntou de repente. O promotor hesitou. Não é recomendado. Por favor, preciso olhar nos olhos dele. Preciso que ele me diga a verdade. Para mim. Finalmente eles aceitaram. Levaram-nos a uma sala de interrogatório e lá estava Marcelo, sentado, algemado, com uma cara de derrota. Quando viu Sara, tentou sorrir. Meu amor, isso é um mal-entendido. Seu pai. Não. Sara o interrompeu com voz firme. Não diga nada. Apenas me diga a verdade. É verdade? Tudo o que meu pai diz? Você planejou matá-lo. Marcelo olhou para ela e, pela primeira vez, não pôde mentir. Talvez porque não houvesse mais sentido.
Ou talvez porque no fundo ele soubesse que tinha perdido. Eu. Era apenas um plano de contingência. Eu não ia. Sim ou não, Marcelo? Silêncio. E então ele assentiu. Mal, mas assentiu. Sara se levantou, tirou sua aliança, deixou-a sobre a mesa e disse com uma voz quebrada, mas forte: Eu nunca mais quero te ver. Nunca. Você vai assinar o divórcio. Você não vai lutar por nada e vai desaparecer de nossas vidas para sempre. Marcelo baixou a cabeça derrotado. Saímos daquela sala, Sara e eu. E lá fora, Davi estava nos esperando. O que vai acontecer agora com a casa? Sara perguntou. Marcelo tem direito sobre ela? Não, Davi respondeu. A casa está no nome de Francisco. E com o divórcio e o processo criminal, Marcelo não tem direito a nada. Vocês estão protegidos. Sara assentiu, cansada, destruída, mas viva. Naquela noite voltamos para casa, nós dois sozinhos, sem Marcelo. A casa parecia diferente, mais leve, mais segura. Sara preparou café, sentamos na sala. Pai, você foi muito corajoso, muito inteligente. Você me salvou. Você nos salvou. Eu só fiz o que tinha que fazer, querida. Como você soube que tinha que gravar tudo? Como você planejou tudo isso? Sorri, porque a cabeça deste velho ainda funciona. E porque aprendi algo nos meus 73 anos. Quando alguém te subestima, use isso a seu favor. Sara sorriu pela primeira vez em todo o dia. Um sorriso triste, mas um sorriso. Eu te amo, pai. E eu te amo, querida. E eu te amo. Os meses seguintes foram estranhos, bons, mas estranhos. Marcelo foi a julgamento. Com todas as provas contra ele, não teve chance. Condenaram-no a 12 anos de prisão por tentativa de homicídio premeditado e fraude. 12 anos que dariam a Sara e a mim tempo para curar, para reconstruir nossas vidas. O divórcio foi finalizado rápido. Sara não queria nada de Marcelo. Só queria que ele desaparecesse de sua vida. E assim foi. Ele assinou os papéis sem lutar. Talvez porque soubesse que tinha perdido tudo, ou talvez porque no fundo sentisse alguma culpa. A casa, nossa casa, parecia diferente agora, mais calma, sem aquela tensão constante, sem medo. Sara e eu começamos a viver como deveria ter sido desde o início, como pai e filha, sem intermediários, sem ameaças ocultas. Mas Sara estava mudada. Eu a via mais quieta, mais triste. Às vezes, a encontrava olhando para o nada, perdida em seus pensamentos. Uma noite, cerca de 2 meses após o julgamento, sentei-me com ela na sala. Querida, como você está? De verdade, como você está? Sara suspirou, deixou sua xícara de café na mesa. Não sei, pai. Alguns dias estou bem. Outros dias sinto que fui uma idiota. Como não percebi? Marcelo estava ao meu lado todas as noites e eu nem vi nada, nem suspeitei de nada, porque ele era bom em esconder. Muito bom. Não é sua culpa. Mas eu deveria ter te protegido melhor. Deveria ter notado algo estranho, os olhares, os comentários, algo. Aproximei-me dela. Peguei sua mão. Sara, ouça-me bem. Você não tem culpa de nada. Marcelo enganou a nós dois. A diferença é que eu descobri o jogo dele a tempo. Isso não significa que você fez algo errado. Sara me olhou com os olhos marejados. Perdoe-me, pai, por te trazer para morar com aquele homem, por te colocar em perigo. Não há nada a perdoar, querida. Você me trouxe aqui porque me ama, porque queria cuidar de mim. E no final tudo deu certo. Estamos vivos. Estamos juntos. Isso é o que importa. Sara me abraçou e chorou. Chorou tudo o que vinha guardando por meses. E eu a deixei, porque às vezes chorar é a única coisa que cura. Com o tempo, as coisas melhoraram. Sara voltou a sorrir, a rir, a ser ela mesma novamente. Começou a sair mais com suas amigas, a fazer coisas que tinha parado de fazer quando estava com Marcelo. Aulas de dança, caminhadas aos domingos, pequenas coisas que a faziam feliz.
E eu também estava me curando. Os pesadelos que eu tinha nas primeiras semanas após a prisão de Marcelo, pouco a pouco, foram desaparecendo. Já não acordava à noite com medo. Já não verificava minha comida antes de comer. Já não olhava por cima do ombro toda vez que saía de casa. Voltei a me sentir livre, seguro, em paz. Um dia, cerca de 4 meses depois de tudo, recebi uma ligação do João. Compadre, como você está? Faz tempo que não nos falamos. Bem, João. Muito bem. Tudo está calmo agora. Fico feliz em ouvir isso. Ei, estou te ligando porque tenho uma proposta. Um amigo meu tem uma marcenaria pequena e precisa de alguém com experiência para ensinar os rapazes. Não é trabalho pesado. Apenas ir algumas horas por semana. Compartilhar seu conhecimento. Você está interessado? Fiquei quieto pensando. Fazia anos que eu não trabalhava com madeira, desde que me aposentei, desde que Maria morreu e perdi a vontade de tudo. Mas agora eu sentia algo diferente, uma faísca, um desejo de fazer algo de novo, de ser útil. Sim, João, estou interessado. Muito. Perfeito. Vou te passar o endereço. Você pode começar quando quiser. Comecei a ir à oficina 2 vezes por semana, terças e quintas, 2 horas por dia. E foi maravilhoso. Ver a madeira de novo, sentir as ferramentas em minhas mãos, ensinar aqueles jovens a lixar, a cortar, a fazer uma cama que dura 100 anos. Senti-me vivo novamente, com um propósito nas mãos. Aquelas mãos que tremiam de medo há alguns meses, agora tremiam de emoção. Sara notou a mudança em mim. Pai, você parece diferente, mais feliz. Estou, querida. Sinto-me bem, útil. Isso me dá muito prazer. Você merece ser feliz. Uma tarde, enquanto eu trabalhava na oficina, um dos rapazes me perguntou: Francisco, é verdade o que dizem, que seu genro tentou te matar? Os outros rapazes ficaram quietos, esperando minha resposta. Pensei em mentir, em dizer que eram apenas boatos, mas decidi ser honesto. Sim, é verdade. Meu genro planejou me matar por dinheiro, mas percebi a tempo e agora ele está na prisão. O rapaz me olhou com respeito. E como você o descobriu? Como se defendeu? Sorri. Sendo mais inteligente do que ele, usando minha cabeça e, acima de tudo, não me deixando derrotar pelo medo. Você me teve medo? Claro que tive medo, muito. Mas o medo não pode te paralisar. Você tem que usá-lo, transformá-lo em força, em estratégia, porque quando alguém te subestima, quando pensa que você é apenas um velho indefeso, aí está sua vantagem. Os rapazes assentiram, impressionados, e eu me senti orgulhoso, não apenas por ter me defendido, mas por poder compartilhar essa lição, essa experiência. Naquela noite, Sara preparou meu jantar favorito, a famosa carne de panela da mamãe, como minha Maria costumava fazer. Comemos juntos, conversamos, rimos e percebi algo. Minha vida, depois de tanta dor, depois de tanta luta, estava finalmente em paz. Sim, eu tinha perdido anos vivendo com medo por causa de Marcelo. Sim, eu tinha sofrido, mas no final eu tinha vencido. Eu não tinha apenas sobrevivido, eu tinha superado. E essa vitória, ninguém podia me tirar. Depois do jantar, disse a Sara algo que vinha pensando. Querida, quero que esta casa fique oficialmente em seu nome agora, não quando eu morrer. Agora. Sara me olhou surpresa. Pai, não precisa. Sim, preciso. Esta casa é sua, sempre foi. E quero que você a tenha legalmente, sem esperar, sem depender de heranças. É sua porque você merece. Sara tinha lágrimas nos olhos. Obrigada, pai. Obrigada por tudo, por cuidar de mim, por me ensinar, por ser o melhor pai do mundo. E você, a melhor filha. Nos abraçamos, e naquele abraço, senti que tudo tinha valido a pena. Cada lágrima, cada medo, cada noite sem dormir, porque no final, o amor venceu. A família venceu. E Marcelo? Marcelo só ganhou uma cela fria e 12 anos de sua vida.
perdidos. E eu ganhei algo que ninguém pode me tirar: minha dignidade, minha liberdade e minha vida. 2 anos se passaram desde que Marcelo foi para a prisão. 2 anos em que minha vida mudou completamente. E não só porque me livrei de um homem que queria me matar, mas porque aprendi algo que nunca pensei que aprenderia na minha idade. Aprendi que nunca é tarde para se defender, para lutar, para vencer. Hoje tenho 75 anos e continuo indo à oficina 2 vezes por semana. Minhas mãos tremem um pouco mais do que antes. Minha visão já não é tão boa, mas a cabeça continua funcionando perfeitamente. Os rapazes da oficina têm carinho por mim, chamam-me de mestre, pedem-me conselhos, e eu lhes dou não só sobre marcenaria, também sobre a vida, porque depois do que vivi, tenho muito a ensinar. Sara refez sua vida devagar, com cuidado, mas ela o fez. Conheceu alguém novo há 6 meses, um professor da escola onde ela trabalha. Homem bom, honesto, daqueles que te olham nos olhos quando falam. A primeira vez que ela me apresentou a ele, observei-o com cuidado, muito cuidado, procurando por sinais, procurando por mentiras ocultas, mas não encontrei nada. Só vi um homem que olhava para minha filha com respeito, com afeto genuíno, sem cálculos nos olhos, e isso me deu paz. O que você acha dele, pai? Sara me perguntou depois que ele foi embora. Eu gosto dele. Parece uma boa pessoa. Você não vai investigá-lo? Não vai verificar o passado dele? Sorri. Não, querida. Porque eu vejo como ele te olha e vejo como você se sente com ele. Isso é suficiente. E se eu estiver errada de novo, você nem vai errar, porque agora você é mais forte, mais inteligente. E além disso, agora você sabe reconhecer os sinais. Eu te ensinei. Sara me abraçou. Sim, você me ensinou. A casa, nossa casa, está oficialmente no nome de Sara há 1 ano como eu queria, e ela cuida dela. Mantém-na bonita como quando Maria vivia. Às vezes me sento no pátio onde costumava sentar com minha esposa e converso com ela. Conto-lhe o que aconteceu. Digo-lhe que está tudo bem, que Sara está bem, que eu estou bem. E sinto que ela me ouve de onde quer que esteja. Outro dia, recebi uma carta da prisão de Marcelo. Sara a viu primeiro. Deu-me com um rosto de preocupação. Você vai ler? Sim. Quero saber o que ele tem a dizer. Abri a carta e isto é o que dizia. Francisco, sei que não tenho o direito de te pedir nada. Sei que o que fiz foi imperdoável, mas quero que saiba que tive muito tempo para pensar, para refletir sobre o que fiz, sobre o homem que eu era, e tenho vergonha profundamente. Você não merecia nada do que eu planejei. Sara não merecia ser enganada daquele jeito. E eu mereço terminar aqui. Só quero que saiba que sinto muito de verdade. Não espero perdão. Não o mereço. Só queria que você soubesse que o tempo aqui me mudou. Fez-me ver as coisas de outra maneira. Espero que um dia você possa encontrar paz, Marcelo. Sara me olhou enquanto eu lia. O que diz? Diz que sente muito, que se arrepende. Você acredita nele? Pensei nisso por 1 minuto inteiro. E então respondi, não sei se acredito nele, mas também não importa, porque minha paz não depende do arrependimento dele. Minha paz eu encontrei por mim mesmo, e ninguém pode tirá-la de mim. Sara sorriu. Você é muito sábio, pai. Não sou sábio, querida. Sou apenas um velho que aprendeu a se defender. Guardei a carta em uma gaveta e nunca mais a tirei. Algumas semanas atrás, Davi me ligou. O advogado que me ajudou em tudo. Francisco, lembra que eu te disse que sua história era incrível? Sim, lembro. Bem, tenho um amigo que trabalha em uma revista. Contei a ele sua história e ele quer te entrevistar. Fazer um artigo sobre você, sobre como um idoso se defendeu de seu genro, como usou a inteligência para se salvar. Ele diz que pode inspirar muitas pessoas. Pensei a respeito e aceitei. A entrevista foi publicada no mês passado com o título O Avô que se recusou a ser vítima. E desde então tenho recebido cartas,
muitas cartas de pessoas idosas que me escrevem, que me contam seus próprios medos, suas próprias situações e me perguntam o que fazer. E eu lhes respondo. A todos eles digo o mesmo. Nunca desistam. Nunca aceitem ser uma vítima. Usem a cabeça, procurem ajuda e lutem, porque vocês merecem viver com dignidade até o último dia. Alguns respondem de volta. Dizem-me que minha história lhes deu coragem, que tomaram medidas, que se defenderam. E isso me enche de orgulho, porque minha vida agora tem um novo propósito. Não só sobrevivi, agora ajudo outros a sobreviverem também. Ontem, enquanto eu trabalhava na oficina, um dos rapazes me perguntou: Francisco, qual é a coisa mais importante que você aprendeu na vida? Parei. Pensei em tudo o que vivi, em Maria, em Sara, em Marcelo, na luta, na vitória, e respondi: aprendi que a idade não te enfraquece. A idade te dá experiência, sabedoria, e se você a usar bem, ninguém pode te derrotar. Aprendi que o respeito não se pede, conquista-se e defende-se. E aprendi que enquanto você tiver vida, enquanto respirar, você sempre pode lutar. Você sempre pode vencer. O rapaz assentiu, impressionado. E eu continuei trabalhando, lixando uma mesa que ia durar 100 anos, como todas as coisas que eu faço. Hoje à noite vou jantar com a Sara e seu novo namorado. Ela vai cozinhar. Eu vou contar histórias e vamos rir muito, porque é o que merecemos depois de tudo o que passamos. Merecemos paz, merecemos felicidade, merecemos viver. E se alguém me perguntasse, valeu a pena tudo o que você passou? Eu diria que sim, 1000 vezes sim, porque eu não só sobrevivi, eu superei. E essa vitória ninguém pode me tirar. Meu nome é Francisco Almeida, tenho 75 anos e esta é a minha história. A história de um velho que se recusou a ser vítima, que lutou com inteligência, que defendeu sua vida e sua dignidade e que venceu. Então, agora eu te pergunto, você que me ouviu até o fim, o que você teria feito no meu lugar? Teria desistido ou teria lutado? E me diga, de onde você está me ouvindo? Porque quero saber se esta história chegou longe, que mais alguém a ouviu, e que talvez, apenas talvez, tenha dado coragem a alguém que precisava. Obrigado por me ouvir. Obrigado por estar aqui. E lembre-se, nunca é tarde para se defender. Nunca é tarde para vencer. Adeus.